Olá meninas, tudo bem? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar de uma variação de Versiment muito conhecido, coreografado por Jules Perrault, que é o Pas de Quatre. Mas, falando em Pas de Quatre, também não podemos deixar de falar de algumas personalidades da dança, que foram as 4 bailarinas que dançaram este Pas de Quatre. Foi coreografado exatamente para essas 4 bailarinas que também vamos falar aqui no vídeo. Então, são 2 vídeos em um. Repertório, balé clássico, não divertimento, e personalidades da dança. Então vamos lá. O famoso Pas de Quatre de Jules Perrault, ou dança para 4 ou passos para 4 pessoas, é um termo francês usado realmente para identificar o estilo, né, a categoria da dança, né. O Grand Pas de Quatre é um divertimento do balé coreografado por Jules Perrault em 1845. Foi uma sugestão, né, do diretor Benjamin Longley, do Théâtre Her Majesté, né, com a música de Cesare Puccini. Na noite de sua estreia, em 12 de julho de 1845, causou um furor aos críticos né, de arte e ao público, porque ele reunia no palco as 4 maiores bailarinas da época, que foi a Lucille Graham, Carlotta Grisi, né, a Fanny Serrito e a Marie Taglioni, né. A 5ª maior bailarina na época, que foi a Fanny Esler, ela foi convidada, mas ela se recusou em participar, então ela foi substituída pela Lucille, né? O Pas de Quatre, ele captura a essência do estilo romântico, incluindo movimentos de adágio, petits allegros, né? E grandes allegros e movimentos elegantes e fluidos que tornaram-se características principais do Pas de Quatre. Cada bailarina tem a sua variação, tem o seu solo, né, em sucessão à abertura e ao final todas dançam juntas, né. A ordem de aparição das coreografias foi feita de acordo com a idade das bailarinas, né, da mais jovem para a mais velha. Foram feitas apenas 4 apresentações desse divertimento e, pasmem, na 3ª apresentação estava presente a Rainha Vitória e o Príncipe Albert. E essa apresentação aconteceu dia 14 de julho de 1845. 100 anos depois, em 1941, foi feita uma nova versão pelo coreógrafo Anton Dolin, desta vez com as bailarinas Natalie Kraskova como Lucille, Mia Slavenka como Carlotta, Alexandra Danilon como Fanny e Alicia Markova como Marie. É uma lenda esse Pas de Quatre, né? E é um divertimento que varia em torno de 14 a 15 minutos de coreografia e foram apresentados só 4 vezes, minha nossa, né? Vamos falar agora um pouquinho de cada bailarina? Lucille Alexia Graham Young, né? Mais conhecida como Lucille Graham, nasceu em 30 de junho de 1818 e morreu em 4 de abril de 1907. Foi a primeira bailarina dinamarquesa de renome internacional na era do balé romântico. Iniciou seus estudos na Royal Danish Theatre School em Copenhague. Estreou oficialmente em 1834 no teatro
assumindo o papel principal de Astrid em Waldemar de Bournonville. Waldemar de Bournonville, tá? Mas ansiava em dançar no Ballet da Ópera de Paris, né? Por fazer algumas alterações nas sequências de Waldemar Bournonville, né? Waldemar é o nome da composição coreográfica, tá? Bournonville foi o coreógrafo, para vocês não acharem que Waldemar Bournonville é a mesma coisa, tá? Então, por ela ter feito algumas alterações nessa composição do Waldemar, Bournonville acabou fazendo queixas formais aos diretores do teatro, né? Em 1836, ela criou o papel título em La Sylphide e foi convidada a se retirar do teatro, né? No período de 1839 a 1845, dançou em várias cidades como Londres, Milão e São Petersburgo. Em 1845, foi convidada por Jules Perrault para o famoso Pas de Quatre. Ficou conhecida e após produziu vários outros balés, né, incluindo o Renascimento de Catherine de Perrault e a sua própria peça Barcos de Ariadne. Aposentou-se em 1856 e se casou com Frederic Young. Mais uma personalidade para a gente falar agora, seu nome de registro. Carole Adele Josephine Marie Grisi. Carlota Grisi. Nasceu em 28 de junho de 1819 e morreu em 20 de maio de 1899. Nascida em Visinata, na Istria, atual Croácia, foi treinada no Ballet Scala de Milão e mais tarde por Jules Perrault. Seu maior papel foi Gisele, em 1841, né, que causou uma sensação e inspirou os seus revisores a proclamar Gisele como o maior balé do seu tempo. Em 1850, juntou-se a Perrault em São Petersburgo e tornou-se a prima bailarina dos teatros imperiais do período de 1850 a 1853. Em 1854, deixou a Rússia com sua filha e foi para Varsóvia, onde pretendia continuar a sua carreira, mas ela engravidou do príncipe Léon Radziwiłł, que a convenceu a se aposentar aos 34 anos. Morreu nessa mesma cidade em 20 de maio de 1899, um mês de completar 80 anos. Francesca Cerrito, mais conhecida como Fanny Cerrito, nasceu em 11 de maio de 1817, morreu em 6 de maio de 1909, aos 92 anos, gente. Foi bailarina e coreógrafa, também foi uma das poucas mulheres no século XIX a ser reconhecida como coreógrafa. Naquela época só homens coreografavam, né? As bailarinas tinham função de apenas dançar. Então, Fanny já veio com essa ideia aí de quebrar o tabu e também ser uma coreógrafa. Estudou com Carlo Blazis, Jules Perrault e Arthur Saint-Léon, que também foi seu marido de 1845 a 1851. Foi treinada no balé da Ópera de São Carlo e mais tarde supervisionada por Salvatore Taglioni. Sua primeira aparição foi em 1832, ganhando reconhecimento imediato como bailarina. Em 1843, tá? Dançou ao lado de Marie Taglioni na La Scala de Milão e levou a cidade
a ficar dividida entre duas grandes bailarinas, né? Então o público se dividiu, não sabia para quem eles aplaudiam mais, né? Em 1845 foi reconhecida como coreógrafa e depois que se apresentou em seu próprio, depois que ela construiu o seu próprio balé, a Rosida, né? Neste mesmo ano ela dançou o Pas de Quatre com Jules Perrault. E a nossa última personalidade, Marie Taglioni, Condessa de Vorsons. Nasceu em 23 de abril de 1804 e morreu em 22 de abril de 1884, aos 80 anos, um dia antes de completar 81 anos. Né? Ela morreu em Marsella, na França. Foi uma bailarina sueca na era do balé romântico, uma figura central na dança europeia. Né? Foi cultivada no Her Majesty Theatre em Londres e no teatro de l'Académie Royale de Musique. Ela é creditada, embora a história não confirme, a ser a primeira bailarina a dançar na sapatilha de ponta. Aos 23 anos, estreou no balé, coreografada por seu pai, Filippo Taglioni, chamado de La Sicilienne, que de fato iniciou a sua carreira, né? Deu um estrelato para ela. Ganhou fama na Ópera de Paris quando seu pai criou o balé La Sylphide em 1832 para ela. Imagina isso, seu pai sendo coreógrafo, ela veio de uma família de bailarinos, né? Pai coreógrafo, mãe bailarina, e o seu próprio pai te criar um repertório, e um repertório tão magnífico como é La Sylphide. Babado, né? Em 1837, deixou o balé Her Majestic e assinou contrato de 3 anos com o Balé Imperial de São Petersburgo, hoje Mariinsky Ballet. Em 1847, deu uma pausa na sua carreira como bailarina, né? E lá depois, em 13 de abril de 1860, ela fez parte de um grupo de júri selecionado com 6 membros, né? Entre esses membros do grupo de júri tinha o Lucien Petipa, irmão de Marius Petipa, e Louis Merante, né? E esse grupo de jurados que foi configurado foi para a primeira competição anual de corpo de baile. Então, olha aí, mais uma coisa bem legal que a gente está descobrindo agora, né? Primeira competição de corpo de baile que se tem registrado na história é lá em 1860. Imagina você participar de uma competição que tem uma equipe de jurados desse nível. De dar medo, né? De dar medo, né? O seu único trabalho coreográfico foi Le Papillon, em 1860, para uma aluna que ela tinha muito em especial. Essa aluna ela fez parte do corpo de baile de La Sylphide, que foi coreografado pelo seu pai, e ela teve um destaque muito grande, então ela se tornou a pupila de Marie Taglioni. Então ela coreografou o Le Papillon para sua aluna Emma Livry, que morreu em 1863, 3 anos depois, quando a sua roupa foi incendiada no palco por uma lâmpada de gás, né, usada na iluminação. Olha que perigo! Ela não resistiu às queimaduras. Ela morreu muito jovem. Poderia ter sido. Ela foi um nome da dança. Ela foi reconhecida como bailarina em sua época. Ela foi uma das últimas na era do balé romântico, né? Mas
teve a carreira, né, encerrada por um acidente de palco, né. A Marie também foi casada com o conde Auguste Gilbert de Vauçois no período de 1835 e se separou em 1836, né? Se apaixonou por Eugénie Desmares, uma fã incondicional que ela tinha. E neste mesmo ano, em 1836, as duas tiveram o filho George Philip, né, um filho ilegítimo, né, e em 1842 Eugénie Marie, mas a Desmares ela morreu em um acidente de caça em 1839, né? Se o primeiro filho nasceu em 36 e o segundo em 42, a história tá mal contada aí, mas pasmem, tiro, porrada e bonda, só babado na vida de Marie. Os dois filhos são registrados no nome do conde, mas não são filhos do conde. Não se sabe na história de quem são os dois filhos, né? Olha só como as coisas eram totalmente abafadas naquela época, né? Os dois filhos são registrados no nome do conde, lá na certidão de nascimento, né? Não se sabe quem é o pai, vida que segue, e é um nome muito conhecido no mundo da dança. Deixou um legado muito bonito para que nós, professores, coreógrafos e bailarinos, pudéssemos nos deslumbrar com tanta beleza. Então é isso, pessoal. Vamos ver agora o Pas de Quatre de Jules Perrault? Confere aí.
Música